Olá, amigos. Esse é o Repórter Antiquário, um serviço público da Restauradora Antiquários ao Tempo, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a telenovela Dancing Days da Rede Globo. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like. E quer acompanhar? Após a vinheta. A telenovela Dancing Days foi produzida pela TV Globo e ficou em exibição durante o período do dia 10 de junho do ano de 1978 ao dia 27 de janeiro do ano de 1979. Totalizando 174 capítulos, foi responsável por substituir a telenovela O Astro e foi substituída pela telenovela Pai Herói, ocupando o 21º posto nas novelas das 8 da TV Globo. Dancing Days é de autoria de Gilberto Braga e contou com direção de Daniel Filho, Gonzaga Blota, Denis Carvalho, Marcos Paulo e José Carlos Pierre. A direção geral contou com Daniel Filho e nos principais papéis nós tivemos a atuação de Sônia Braga, Antônio Fagundes, Joana Fon, Pepita Rodrigues, Reginaldo Faria, Glória Pires, Lauro Corona e Lídia Brondi. A trama de Dancing Days gira em torno da rivalidade entre as duas irmãs, no caso Júlia Matos, interpretada por Sônia Braga, e Yolanda Pratini, interpretada por Joana Fon. Júlia foi condenada a 22 anos de prisão por conta do atropelamento que resultou na morte de um guarda noturno. Por conta de sua prisão, sua filha, na época com 4 anos, foi enviada para um orfanato. Posteriormente, foi morar com sua tia Yolanda. Mas após cumprir metade de sua pena, Júlia recebe a liberdade condicional e quando ela sai da cadeia, ela tenta se reaproximar da sua filha Marisa, interpretada por Glória Pires. Porém, o maior obstáculo é sua própria irmã, pois depois de ter um trauma com a perca de 2 filhos recém-nascidos, ela cria a sobrinha como sua filha em uma vida cheia de luxos e mimos. Yolanda resolveu se casar por interesse e sempre nutriu uma inveja de sua irmã. Com isso, afastando Marisa de Júlia, e por conta dela achar que sua mãe possa ser uma má influência para Marisa, ela acha que a filha e Júlia deveriam seguir os seus passos. Porém, Júlia, após deixar a cadeia, ela luta para restabelecer a sua vida, porém sem muito sucesso, tentando arrumar emprego enquanto ela faz de tudo para que sua filha aceite ela novamente. Mas Marisa, uma jovem de temperamento rebelde e dominada por sua tia, é a única que consegue entender o jeito dela, assim como a sua mãe. Júlia acaba por se envolver romanticamente com Kaká, interpretado por Antônio Fagundes, que é um diplomata que se desiludiu de sua profissão, e Júlia almeja na vida o perdão de sua filha, e com isso ela vai morar com Kaká e consegue arrumar um emprego temporário. Por conta disso, ela resolve se aproximar da filha com outra identidade, passando por uma colega da idade dela. Porém, Marisa ela acaba por desconfiar de sua nova amiga e ela luta para que sua filha, que está à beira de um casamento precoce, tome decisões maduras perante a sua própria vida. Marisa é influenciada pela tia a se casar por interesse e aceita se casar com Beto, interpretado por Lauro Corona. O filho de boas famílias e passa a seduzir o rapaz, onde ele acaba engravidando a moça, e ela faz isso para dar o golpe da barriga, mesmo que ela não queira, mas faz isso para agradar sua tia. No casamento, Júlia acaba por se revelar como sua mãe e tenta impedir o casamento, sabendo com que a filha sofreria por agir de forma impulsiva. Mas acaba por não obter sucesso e durante a festa ela acaba por se embriagar e passa a fazer um verdadeiro escândalo, sendo o oposto de sua irmã, onde Júlia é sincera, porém é brigona e escandalosa, enquanto Yolanda é falsa, porém ela é chique e discreta. Marisa morre de vergonha de sua mãe e fala que a sua verdadeira mãe é sua tia. Durante a recepção da festa, ela acaba por agredir com palavras e pancadas, porém sem motivos e completamente embriagada. Franklin, interpretado por Cláudio Corrêa, e Castro, que é o pai de Beto, ele irá se casar porque acabou engravidando a moça e não teria como escapar. Graças a Áurea, interpretada por Yara Amaral, que acaba chamando a polícia, fazendo com que Júlia acabe novamente presa, bêbada, fazendo um escândalo para o desgosto de sua filha, que começa a chorar de raiva de sua mãe. Agora Júlia bêbada foi para a cadeia novamente por mais 6 meses,
Porém, ao entrar no camburão, ela jura vingança, considerando isso mais uma humilhação por conta de sua filha e de sua irmã. Em suas palavras, ela diz que as duas são iguais e se merecem, prometendo que ninguém nunca mais iria humilhar ela. Quando ela sai da cadeia, ela se trata e para de beber, onde conhece o milionário Ubirajara, interpretado por Ari Fontoura, e após meses sem falar com sua irmã e sua filha, ela aceita se casar com o milionário por dinheiro. Ubirajara é um homem muito solitário que se revela totalmente apaixonado por Julia e acaba redescobrindo os prazeres da vida, e Julia desenvolve um grande carinho, mas no fundo ela não queria se casar com ele e protela o casamento ao máximo. Ele resolve por pagar uma viagem internacional a Julia na companhia de Solange, interpretado por Jacqueline Lawrence. Após ela ter um banho de loja nas principais capitais da Europa, ela retorna ao Brasil exuberante, moderna e se transforma numa mulher chique e poderosa, que ninguém nunca mais voltará a pisar. Ela volta de uma limusine cara e importada no dia da inauguração da discoteca Dancing Days, sob a direção de Hélio, interpretado por Reginaldo Faria, surpreendendo a todos, principalmente Yolanda e Marisa, o que marca uma virada da personagem quando ela chega dançando muito ao som dos hits do momento. Ela tira o roupão que vestia para dançar com roupas curtas em cima das mesas. Com um copo de uísque junto, mais uma vez, Marisa sente vergonha de sua mãe, que dá um verdadeiro show de sensualidade na pista de dança. E os homens gritam pedindo mais, e Yolanda se choca e acaba por dizer que Julia virou uma prostituta e deu um golpe milionário. Porém, Julia quer mais, na verdade, aparecer e causar polêmicas, além de envergonhar a irmã e a sua filha. Após esse show na pista de dança, Julia dá início ao seu plano de vingança e irá pisar nas pessoas que lhe fizeram mal. Kaká a reencontra, porém não tem coragem de se separar de sua noiva, além de ter abandonado na cadeia a filha Marisa, que a rejeitou, e também Yolanda, que se encontra separada de seu marido e está totalmente falida, sofrendo na pobreza, pagando pelo que fez. Julia convence o Birajara que deveriam viver separados mesmo depois de casado, e o namorado aluga para ela um apartamento de frente para o mar, ao qual decora com extremo luxo. Julia passa a frequentar a alta sociedade e se torna uma mulher admirada por todas, e Yolanda, em plena decadência, tenta humilhar a irmã de todos os modos, porém sem sucesso, e sempre acaba sendo humilhada. Após demorar muito, ficar protelando o casamento, ela acaba por romper com o Birajara e então vai lutar pelo grande amor de sua vida, e ela tenta se aproximar de Marisa, que ainda a rejeita. Porém, no final da trama, Julia consegue o perdão de sua filha enquanto se separa de Beto e irá se aproximar de sua irmã, que começa a trabalhar numa revista e sobre uma reviravolta onde ela se torna compreensiva com todos e acaba terminando a trama reconquistando Kaká novamente. O título original da telenovela era para ser A Prisioneira, baseada em um argumento do mesmo título de Jeanette Claire, que após assistir uma reportagem sobre ex-presidiárias que tentavam restabelecer-se na sociedade, porém ela acabou por ter seu título mudado, que foi emprestado do nome da casa de shows de Nelson Motta, que era Frenetic Dancing Days Discotheque. Para escrever a trama, Gilberto Braga usou o romantismo e o sarcasmo, que eram dois elementos de seu universo, e foram abordados a discussão de temas relacionados à classe média e às elites urbanas. Dancing Day teve a sua principal inspiração no filme Os Embalos de Sábado à Noite, do diretor John Badham, que foi estrelado por John Travolta ao ano de 1977. Foi ideia de Daniel Filho, que teve a ideia de utilizar uma discoteca como plano de fundo, onde na sinopse original da trama era para ser apenas um restaurante sofisticado onde as pessoas se reuniam. Jeanette Claire colaborou informalmente com Gilberto Braga durante a produção dos roteiros, onde ao ler o roteiro ela reprovou, alegando que no capítulo 16 o mocinho tinha que encontrar a mocinha para começar o romance, senão a trama não agarra. E os personagens Julia e Kaká se encontram depois do capítulo 25, enquanto Gilberto Braga ele escreveu uma cena que acabou encaixada perfeitamente, onde eles se conhecem, se olham e se separam. Dancing Days foi a primeira experiência de Marcos Paulo como diretor ao lado de Denis Carvalho e José Carlos Pierri, com Daniel responsável assim da direção dos 26 primeiros capítulos, no caso Daniel Filho, passando a ser supervisor e entregando o cargo a Gonzaga Blota, que posteriormente entregou a Denis Carvalho e Marcos Paulo para
trabalhar na telenovela Pai Herói com José Carlos Pierre como seu assistente. Assim como outras telenovelas, a censura federal ordenou cortes e mudanças do roteiro e de capítulos já gravados. Quando a emissora enviou a sinopse e a descrição dos personagens para a divisão de censura de diversões públicas, e essa exigiu que a trama fosse exibida após as 22 horas, pois não achou adequado que a trama abordasse temas considerados impróprios para a época. No caso, a desagregação familiar gerada pela separação de casais e a situação do amor livre pelo fato de uma das protagonistas ser mãe solteira. Claro que nós estamos falando disso lá da década de 1970. Por conta disso, a TV Globo foi obrigada a fazer alterações, porém o certificado de aprovação da censura federal não significava que estaria livre de cortes. Onde a censura federal foi responsável por censurar 25 capítulos da trama, e a maior preocupação era o linguajar dos personagens e as relações familiares e amorosas da trama. A atriz, originalmente que era para ser escalada para o papel de Júlia, era para ser Beth Faria, porém ela estava prestes a estrear o programa musical Brasil Pandeiro, e por esse motivo ela resolveu recusar o papel. Foi quando Gilberto Braga indicou Ioná Magalhães, porém Daniel Filho resolveu apostar na jovem Sônia Braga. Para o papel de Hélio, Gilberto havia pensado no próprio Daniel Filho, porém foi interpretado por Reginaldo Faria, que atuava de forma esporádica em telenovelas. Norma Benguel foi anunciada para interpretar Yolanda, mas por conta de desentendimentos com Daniel Filho e Joana Fon, ela foi retirada e Joana Fon acabou por interpretar a antagonista Yolanda. Neide, que era para ter sido interpretado por Joana Fon, acabou sendo interpretada por Regina Viana. Cristiane Torlone iria interpretar Inês, porém Sura Berdichevsky ficou com o papel e Lima Duarte viveria Alberico, mas foi substituído por Mário Lago. Dancing Date foi a estreia na teledramaturgia da TV Globo de Sura Berdichevsky, Lauro Corona, Cláudio Correia e Castro, Beatriz Sigal, que aparecia acreditada na vinheta de abertura como Beatriz com X Sigal, mas a letra X em seu nome artístico veio da sugestão de Daniel Filho, a atriz que retornava à televisão depois de muitos anos. Numa entrevista à revista Amiga, Beatriz disse que havia pedido à produção que voltasse a grafar seu nome da maneira correta, mas Eric Johnson e Cláudio Hanna e Luísa Tomé participaram como figurantes na telenovela, e Inês Galvão aparece rapidamente como uma modelo, e o iniciante Jorge Fernando também aparece fazendo uma figuração na escola de copeiragem de Alberico. Então vamos dar uma passada pelo elenco aqui, passando por ator e os personagens, começando com Sônia Braga, que interpreta a Júlia de Souza Matos e Cristina, Antônio Fagundes interpretando Carlos Eduardo Cardoso Kaká, Joana Fon interpretando Yolanda Pratini, Pepita Rodrigues interpretando Carmen Lúcia Santos, na verdade, desculpe, que é Carminha, Reginaldo Faria interpretando Hélio, Glória Pires interpretando Marisa, Lauro Corona interpretando Paulo Roberto Cardoso, que é o Beto, Lídia Brondi interpretando Vera Lúcia, ou Verinha, Mário Lago interpretando Alberico Santos, Cláudio Correia e Castro interpretando Franklin Cardoso, Yara Amaral interpretando Áurea Santos Fragoso, Milton Moraes interpretando Joffre da Silva Maia, José Lilgoy interpretando Horácio Pratini, Ari Fontoura interpretando Ubirajara Martins Franco, Mauro Mendonça interpretando Arthur Meirelles Steiner, Sura Berdichevsky interpretando Inês Santo Fragoso, Eduardo Tornag interpretando Raul de Castro Melo, que é o Raulzinho, Beatriz Sigal interpretando Célia Souza Prado Cardoso, Ivan Cândido interpretando Aníbal Fragoso, Lourdes Maier interpretando Esther Santos, Gracinda Freire interpretando Alzira da Silva Maia Neves, Jaqueline Laures interpretando Solange Rocha, Cleide Blota interpretando Emília de Castro Melo, Regina Viana interpretando Neide, Renato Pedrosa interpretando Everaldo,
Miriam Palheta interpretando Bibi Nascimento Leal, Suzana Queiroz interpretando Leila, Neuza Borges interpretando Maria Madalena de Jesus, ou Madá, Chica Xavier interpretando Marlene, Osmar de Matos interpretando Ricardo, Rejane Schumann interpretando Luciana e Luciano Sabino interpretando Luciano ou Lulu. E agora vamos passar pelas participações especiais no elenco de Dancing Days, começando com Abelardo de Abreu interpretando Álvaro, Ana Maria Tonag interpretando ela mesma, Ana Zelma interpretando Marli, Antônio Patino interpretando Augusto, as Frenéticas interpretando elas mesmas, Carlos Machado ou Lotinha interpretando ele mesmo, César Augusto interpretando China, Daniel Filho e Danusa Leão que interpretam eles mesmos, Diana Morel interpretando Anitta, Djane Machado e Edgar Moura Brasil que interpretam eles mesmos, Fernando Amaral interpretando Dorival Cunha, Francisco Dantas interpretando Setembrino, Francisco Nagui interpretando Gurgel, Frangolete interpretando Veiga, Gal Costa interpreta ela mesmo, Gilberto Braga interpreta ele mesmo, Guaraci Valente interpreta Alberto Cerqueira, Hildegard Angel interpretando ela mesma, Ivete Miloski interpretando Estela Veiga, Jardel Mello interpretando João, Jorge Reis interpretando Alfredo, Jorginho Guinle interpretando ele mesmo, Joyce de Oliveira interpretando Zuleika Santiago, Júlio Luiz interpretando Paulo César, Lauro César Muniz e José de Magalhães Pintos interpretando eles mesmos, Maria Lúcia Dal interpretando Maria Lúcia de Andrade, Marina Miranda interpretando Edi Virgens, Jorge Ramos interpretando o diretor do presídio, Murilo Neri interpretando Conselheiro Carrazedo, Nana Caymmi e Neila Torraca interpretando eles mesmos, Nino Giovanetti interpretando Professor de Sapateado de Marisa, Verinha e Leila, Orion Ximenes interpretando Bandeira, Paulette interpretando ele mesmo, Raquel Maza interpretando Neuza, Roberto de Cleto interpretando Dr. Silvio Miller, Rose Adriano interpretando Selma, Ruth Maria interpretando Anete, Sandra Campo interpretando Dirce, Selma Lopes interpretando Jandira, Vanderlei interpretando ela mesma e Zezé Poleza interpretando Perita. Na sua exibição original, ela alcançou 59 pontos de Ibope, sendo considerada a oitava entre as novelas de maior audiência de toda a história da TV Globo. Dancing Days também fez com que as discotecas se espalhassem por todo o Brasil e por conta de sua influência a novela foi tema no documentário B.O. de Citizen Kane. Como um exemplo do poder e influência que a Rede Globo tinha no Brasil, além disso, os telespectadores confundiam muito a realidade com a ficção. Isso acontece muito em telenovelas de grande sucesso, onde Joana Fon, que interpretava Yolanda, recebia quase diariamente insultos, até propostas indecorosas por telefone, por conta das maldades que sua personagem fazia na novela. Em entrevista na época, Gilberto Braga ele confessou que até a sua cozinheira havia desligado o telefone na cara de Joana Fon durante uma ligação, e ela possui um arsenal de informações que teoricamente a impediram de fazer essa confusão. Ela me ver escrever a novela, dá uma olhadinha no final do capítulo As Escondidas e conversa comigo. No entanto, quando eu tentei sugerir que Joana não tinha nada a ver com a personagem Yolanda, ela respondeu: "Eu sei que é o senhor que escreve tudo aquilo, e eu não sou burra." Bati o telefone outro dia por conta da cara de nojenta que ela fez quando Júlia entrou no camburão da polícia. Afinal de contas, aquela cara não foi o senhor que escreveu, foi ela que interpretou. Sônia Braga, com sua personagem Júlia, também influenciou a moda do Brasil, com suas roupas de cetim e meias soquetes de lurex. As meias eram meio fosforescentes, listradas e coloridas com sandálias de tiras e salto alto. Dancing Days também foi tema em 1978 da reportagem da revista americana Newsweek, que destacou a influência da novela sobre os hábitos de consumo dos telespectadores. Além de lançar modismos como meias coloridas de lurex, a novela promoveu também produtos como água de colônia e sandálias de sapato fino.
Foram vendidas por conta da novela 400 mil unidades da boneca Peppa, que era o brinquedo da personagem Carminha, interpretado por Pepita Rodrigues. Os voos de asa delta praticados por Beto também deixaram de ser um hobby apenas da Zona Sul carioca. E o produtor musical Nelson Motta, graças ao sucesso de Dancing Days, reabriu sua discoteca ao ano de 1978 e dessa vez no alto do Morro da Urca. Ele narra em seu livro Noites Tropicais que todas as sextas e sábados 3.000 pessoas lotavam os bondinhos e muita gente confundia a novela com a discoteca, imaginando estar na novela, que esperava encontrar Sônia Braga dançando na pista. Sônia Braga e Antônio Fagundes eles voltariam a se encontrar em uma cena, no caso do episódio Adúltera da Urca da série As Cariocas, inspirada num livro de mesmo nome, que ele é de autoria de Sérgio Porto. Seus personagens foram batizados de Júlia e Cacá, assim como em Dancing Days, isso numa homenagem tanto à novela de Gilberto Braga quanto ao diretor Daniel Filho. Ao ano de 2011, um filme intitulado A Novela das Oito foi feito em homenagem à telenovela Dancing Days para retratar quando a mesma influenciou os jovens e foi produzido pela Querosene Filmes, dirigido por Odilon Rocha e distribuído comercialmente pela Universal Pictures. Isso em 2012 para todo o território nacional. Ainda ao ano de 2012, Dancing Days foi lançado em DVD num box com 12 discos pela Globo Marcas. Ao ano de 2014, durante uma reexibição de Dancing Days pelo canal Viva, a atriz Sônia Braga entrou com uma ação contra a TV Globo na 10ª Vara Civil do Rio de Janeiro, onde ela cobra, entre outros, uma indenização, uma vez que a telenovela foi ao ar sem que a rede procurasse para lhe pagar os direitos de imagem, em valores atualizados. Em resposta, o canal disse que licencia o conteúdo da Globo de outras produtoras nacionais e internacionais, que esses fornecedores são responsáveis pelo pagamento dos direitos a seus contratados. Já por parte da Globo, de acordo com seus contratos, o elenco das produções reexibidas pelo canal Viva recebem pagamentos pelas reprises. E a atriz Sônia Braga, que processa a emissora pelo pagamento dos direitos de imagem da reexibição de Dancing Days, não será uma exceção. E alguns remakes, né? Como foi citado, né? Ela foi... Um remake de Dancing Days foi a segunda coprodução entre a SIC e a TV Globo e foi exibida em Portugal do período do dia 4 de junho do ano de 2012 ao dia 27 de setembro do ano de 2013, totalizando 341 capítulos com orçamento estimado algo em torno de 8 milhões de euros, segundo Luiz Marques, um dos diretores do remake. Ao ano de 2012, a Globo cogitou fazer um remake da telenovela para 2013 para o horário das 23 horas, com a autoria de Gilberto Braga, porém a emissora decidiu adiar a nova produção. E ao ano de 2014, numa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Gilberto revela que realmente pensou em fazer o remake, porém diante do fraco desempenho da segunda versão de Guerra dos Sexos, ele desistiu de fazer o remake de Dancing Days com medo que acontecesse a mesma coisa. E a telenovela ela foi premiada, no caso, o troféu APCA de melhor atriz para Joana Fon, Gracinda Freire, Yara Amaral, melhor revelação masculina de Lauro Corona e melhor revelação feminina ficou com Glória Pires. A trilha sonora nacional de Dancing Days ela foi lançada ao ano de 1978 pelo selo Som Livre, e o repertório ficou a cargo de Guto Graça Mello, porém ele não agradou o autor, que a partir de então passou a sempre estar presente na escolha da trilha sonora de suas novelas. Os maiores sucessos do disco foram Dancing Days, que é o tema de abertura, que se tornou uma referência à novela Amanhã e João e Maria, como tema dos personagens da Glória Pires e Lauro Corona. Em outubro daquele ano, cantaram a sua versão da música num videoclipe para o Fantástico, e o tema principal de Júlia e Cacá, que era outra vez gravada por Márcio Lotti. Porém, a canção não entrou no LP da novela. Em 2001, na trilha sonora que foi reeditada em CD como parte da série Campeões de Audiência, onde 20 trilhas sonoras de telenovelas do período do ano de 1970 a 1980 foram relançadas pela primeira vez
em CD. A trilha sonora nacional de Dancing Days foi lançado pelo selo Som Livre ao ano de 1978 em long play sob o código de 403-6160 e em fita cassete sob o código de 740-6160 e ao ano de 2001 em CD sob o código de 30-272 com produção de Guto Graçamelo. Segue as faixas. João e Maria, interpretado por Chico Buarque e Nara Leão, que é o tema de Marisa e Beto. Amante Amado, interpretado por Jorge Benjor, que é o tema de Jofre. Antes que Aconteça, interpretado por Marília Barbosa, que é o tema de Verinha. Guria, interpretado por Luiz Wagner, que é o tema de Carminha. Dancing Days, interpretado pelo grupo As Frenéticas, que é a abertura da telenovela. Hora de União, que é o Samba Soul, interpretado por Lady Zu e Totó Mugabe, que é o tema de Marisa. Amanhã, interpretado por Guilherme Arantes, que é o tema de Júlia. Agora é Moda, interpretado por Rita Lee, que é o tema de uma das locações. Kit Zona Sul, de Ronaldo Rezedá, que é o tema de Beto. Solitude, interpretado por Gal Costa, que é o tema de Yolanda. E Copacabana, de Dick Farney, que é o tema de Alberico no LP. Na fita cassete, Copacabana é a 6ª faixa, não a 11ª, na verdade. E a trilha sonora internacional de Dancing Days, ela foi lançada ao ano de 1978 pelo selo Som Livre e quase toda a trilha sonora é composta de música disco. Ela chegou a vender mais de 1 milhão de cópias, batendo o recorde anterior que tinha sido feito somente pela trilha sonora de Estúpido Cupido. E foi lançada em long play sob o código de 404-7107 e em fita cassete sob o código de 740-0107. E segue as faixas com Dancing Days Medley, onde nós temos Night Fever, Staying Alive, You Should Be Dancing, Nights on Broadway, Div Talking, Lonely Days, If I Can Have You, Every Night Fever's More Than a Human, interpretado pelo grupo Harmony Cats. Nós temos ainda There Time Is a Lady, do grupo Commodores, que é o tema de Carminha e Franklin. Scout Machine, do grupo Voyage. The Wags of Sin, do Santa Esmeralda. You Light Up My Life, de Deb Boone, que é o tema de Verinha. The Grand Tour, do grupo Grand Tour. I Love You, interpretado por Fred Cole, que é o tema de Julia e Kaká. Macho Man, interpretado pelo grupo Village People. Follow You, Follow Me, do Genesis, que é o tema de Hélio e Verinha. Broadway Gippsland, da Linda Clifford. Blue Street, do Blood Sweet Tears, que é o tema de Yolanda. Rio de Janeiro, de Gary Chris. Rivers of Babylon, do grupo Boney M. E Automatic Love, do Didi Jackson. E é isso, meus amigos. Gostaram de conhecer sobre a telenovela Dancing Days, que ficou do período de entre os anos de 1977 ao ano de 1978, produzido e exibido pela TV Globo? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acho que nós merecemos seu like. Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos seu like? O YouTube não detém da função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão do canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!